Olá, tudo bem? Que bom, espero encontrá-los bem. Então, estou aqui para continuarmos o nosso caminho para dentro de nós mesmos, com o objetivo de superação. Supera-te, sai desse lugar confortável, mas desconfortável. Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, casada, mãe de 3 filhas e hoje eu venho conversar com você sobre as birras adultas. Nos últimos vídeos eu comentei a respeito desse movimento que os adultos fazem, que denota uma certa birra, né? Um jeito de funcionar que os adultos têm que não deixa de ser uma birra, porém uma birra um pouco mais velada, não é aquela birra que a gente tem no imaginário, que é daquela criança que se joga no chão no mercado porque a mãe não comprou um chocolate, né? Ou da criança que esperneia, que grita, que faz um escândalo, né? Adulto, ele tem uma birra um pouco mais velada, um pouco mais, né? Tem que ser aceito, mas não deixa de ser uma birra. E nós fazemos esse movimento justamente porque existe em nós um pedaço de nós que é a nossa criança interior. Voltando a falar da animação Divertidamente, tem um pedaço na animação onde a Harley encontra o seu amigo imaginário, né? E o amigo imaginário faz a parte do caminho que ela precisa fazer, esse amigo imaginário faz junto com ela. Até que eles caem num pedaço da torre de comando dela lá, que é onde as memórias somem. E para ela não sumir, né, para ela não morrer, eles acham uma espécie de trenó, né, parece ser. E eles lembram, né, que eles brincavam, ela no imaginário dela brincava assim com o amigo imaginário dela, tinha uma musiquinha que eles cantavam juntos na imaginação dela, e eles usam, né, ela e o amigo imaginário, que eu não me recordo o nome, usam essa lembrança e essa musiquinha para impulsionar o trenó, né, para criar aí para eles voarem para fora desse lugar onde as memórias morrem. Só que quando eles cantam, né, eles saem correndo assim, eles cantam e eles pulam, o amigo imaginário ele pesa o trenó, então eles caem novamente. E aí, né, ela tá na frente, ele tá atrás, acontece de novo, né, eles cantam e saltam. Quando eles saltam, para ela poder sair de dentro daquele lugar, o amigo imaginário se joga, né, e fica para trás. E por que eu trouxe esse pedaço da animação? Porque ali a gente consegue ver de uma forma bem didática que, para nós sairmos de alguns buracos da nossa existência, das nossas crises ou dos nossos sintomas, nós precisamos encontrar esses conteúdos infantis, né? Acessar a nossa criança interior. E isso faz com que nós acessando, né? No momento que nós acessamos essa criança interior, nós nos deparamos com partes nossas, com medos nossos, com traumas nossos e temos a condição de cuidar dessa criança. E depois disso feito, o que precisa ser feito? Essa criança precisa ser devolvida dentro do nosso ego, né? Dentro da nossa alma, para um lugar seguro, né? E aí nós deixamos de ser crianças
a agir como crianças, pensar como crianças e passamos a viver de forma adulta e consciente a nossa vida, né? É esse o movimento que tem que acontecer. Então, em momento algum, nós podemos abandonar a nossa criança interior. Inclusive, enquanto nós não a encontramos, ela está abandonada. Entende? Porque se a nossa criança interior não estivesse abandonada, nós não teríamos esses sintomas infantis. E agora eu quero que você pare para pensar nesses sintomas infantis que eu vou te falar. O primeiro deles é o desespero, né? Quando nós entramos em processo de desespero, nós estamos falando de um sintoma infantil. Quem entra em desespero? Adulto ou criança? Criança, né? Ela precisa ser salva por alguém. E essa criança, por medo, né? Ela se desespera, ela não acredita, ela se debate, né? E quando nós somos adultos, nós não entramos em desespero, nós temos medo, entramos em processo de agonia muitas vezes, sim, mas não desespero, certo? O desespero, ele denota um conteúdo infantil, né? Quando você entrar em desespero na sua vida, tenha certeza que é a sua criança interior que está se debatendo, né? Se você estiver aqui, você que está me ouvindo aqui, se você é pai ou mãe, você vai saber o que eu tô falando, né? Muitas vezes os nossos filhos, eles entram em desespero por coisas que você olha e fala, cara, como assim? Né? Vai entrar em desespero por isso? Vamos se acalmar, vamos... Entende? E aí a gente dá segurança para essa criança, né? Para o nosso filho. E nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa com a nossa criança interior. Devolver ela para o lugar dela dizendo, criança, calma. Eu sou adulto, eu vou cuidar de você, eu vou resolver esse problema, tá tudo bem. Nossa, Carol, que bobo isso, que fantasioso isso. Não é fantasioso. Quem já fez uma experiência de encontro com a sua criança interior sabe o quanto isso é riquíssimo. Os meus pacientes que já fizeram o encontro com a criança interior sabem quanto isso é riquíssimo. Chaves viram dentro de nós quando nós encontramos a nossa criança. A gente consegue analisar com bastante clareza o antes desse encontro e o depois desse encontro. Há uma consciência muito maior de si. E por isso a importância do encontro com a criança interior. E muitas vezes esse encontro com a criança interior, ele vai acontecer da seguinte forma, né? Eu venho falando sobre o Eneagrama, né? E o Eneagrama, ele vai trazer um acontecimento, um ambiente infantil, né? A criança de cada eneatipo que vai explicar por que você se tornou o que você ouvia na infância, o que acontecia na infância, que você se tornou aquele eneatipo, né? Para quem já assistiu o vídeo da autoimagem, eu vou continuar aquele raciocínio. Para quem não assistiu, vai lá, tá? É um vídeo bem importante para que a gente possa pensar essa questão. Porque essa autoimagem que eu disse, de todos os eneatipos, né? Sou perfeito, logo existo. Sou útil, logo existo. Sou forte, logo existo. É um pensamento que acontece, né? É uma programação que acontece na infância. Então, lá quando a Mariazinha era criança, ela ouvia do papai e da mamãe, ou de quem a cuidava, né? Quem estava responsável por ela, ela ouvia que ela precisava ajudar, se ela ajudasse, né? Se ela cuidasse do irmãozinho mais velho, se ela
Se ela fosse útil, ela era vista por esses adultos próximos a ela, né? E o que a criança quer? Ela quer ser vista. Se você que está me ouvindo é pai ou é mãe, analise isso, enxergue isso. A sua criança, ela quer, o seu filho, a sua filha, ela quer ser enxergado, enxergada por você. E para isso, e agora eu vou entrar um pouquinho na questão da educação, tá? Na questão do comportamento infantil da criança mesmo, não dentro do adulto. Para isso, a criança vai gritar, vai fazer birra, vai brigar, vai se agitar, vai perder o foco, tudo isso, tá? Para isso, para que ela seja vista, ela vai fazer isso. Então, quando o seu filho ou a sua filha estiver agitado, ansioso, preocupado, tudo isso, tá? Olhe para ele. Olhe para ele. Pare o que você está fazendo e olhe para ele. E se for necessário, chame a atenção dele para você. Faça com que essa criança perceba que você está vendo ela. Porque nós, pais, somos responsáveis pela formação da personalidade dos nossos filhos. Entende? E hoje, a nossa geração tem total consciência disso, né? O processo terapêutico não está para culpar a nossa história. O processo terapêutico está para que nós façamos conosco o que fizeram de nós. Entende? Nós somos produtos de um meio. Isso é um fato. Entende? E aqui eu não estou dizendo papai é culpado, mamãe é culpada, vovó é culpada, papagaio é periquito, cachorro. Não. Mas nós somos produtos de um meio. Isso é um fato. Certo? Mas nós não podemos nos conformar em sermos um produto de um meio. Nós precisamos fazer de nós, né, produtos do que nós podemos ser. Entende? Então, aqui eu quero trazer a sua história, né, e o que você faz com a história do seu filho. Entende? Isso é importante ser dito. Então, voltando um pouquinho para a questão da criança de cada eneatipo, né? Cada um vai ser marcado de uma forma. Então, essa criança a Mariazinha, né, a que eu me referia há alguns minutos atrás, ela entendeu que ela precisava ser útil, de alguma forma. Não necessariamente alguém precisa dizer isso para ela. Entende? Muitas vezes é uma criança que não se sente enxergada. E aí, quando ela põe uma mesa, quando ela arruma a irmãzinha, quando ela faz alguma coisa, alguém chega e diz: nossa, que lindo que você fez! Ou, nossa, venha me ajudar então! E essa criança é enxergada. Entende? E aí, pá, registrou. O que registrou? Eu preciso fazer para ser enxergada. E aí vem uma relação com o afeto, né? Se eu for útil, eu vou ser enxergada, amada. Por isso, preciso então fazer para ser amada. Logo, eu concluo que eu não sou amada pelo que eu sou, e sim pelo que eu faço. Então, eu vou construir essa relação de afeto com o mundo. E aí é uma pessoa que cresce precisando sempre fazer algo por alguém, fazendo cabide na existência dos outros. E aí eu existo porque o meu filho, minha filha precisam de mim. O meu esposo precisa de mim. Minha mãe precisa de mim. Eu vivo porque eu vivo em função do que aquele outro precisa. E aqui eu quero limpar um conceito, que é o conceito do amor absoluto e do amor da troca. O que é o amor da troca? Que é o amor doente. Eu faço por você, eu me dou por você, eu dou o que eu tenho para você. E eu preciso, porque eu tenho uma relação disfuncional com o afeto, eu preciso que você me devolva.
Então, se eu te amo, se eu te cuido, se eu faço uma comida para você, se eu faço isso, eu preciso que você olhe para mim e seja eternamente grato. Porque eu fiz. Você nem pediu, mas eu fiz. Então, eu preciso que você me retribua isso, de alguma forma. Que você olhe para mim e diga, meu Deus, muito obrigada, eu não sei o que seria de mim sem você. E aí, o que acontece? Não necessariamente essa troca acontece. Né? Então, é aquela pessoa que fez, e em algum momento da vida vai se deparar com o seguinte pensamento: nossa, que ingrato, nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, me doei por aquela pessoa, dei tudo que eu podia por aquela pessoa e eu nunca recebi nem um muito obrigada. Meu querido, minha querida, por gentileza, saia desse movimento infantil. Isso é um movimento infantil, entende? Isso é uma relação de troca com o afeto. Me desculpe o peso da palavra, mas isso é um amor prostituído. Eu dou, mas eu preciso receber alguma coisa em troca. Eu entrego, mas eu preciso receber alguma coisa em troca. Como assim, Carol? Eu vou ficar só me doando? Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, é um fato. Não existe a possibilidade de você plantar amor e não receber amor. Porém, se você planta esperando que nasça, vai vir angústia. Vai vir angústia. Por que vai vir angústia? Porque da mesma forma que esses dias as minhas filhas fizeram com o meu esposo a experiência de plantar feijões. Todos os dias, de 5 em 5 minutos, elas olhavam o feijão. Elas olhavam o feijão. Elas olhavam o feijão. Elas olhavam o feijão. O feijão não dava retorno, é óbvio. Ele precisa de um tempo. Certo? Por que eu tô falando do feijão? Porque você é igual às minhas filhas em cima da experiência do feijão. Amando alguém, se doando para alguém, querendo que essa pessoa te dê um retorno. Não vai haver crescimento. Não vai haver estruturação dentro de você. Vai haver relação de troca. E isso acontece desde sempre na sua vida. Então pare para analisar. Pare para analisar. Todas as vezes que eu faço algo por alguém e eu quero ser elogiado por isso, eu quero ser... Eu quero ser... Como é que eu posso dizer? Até mesmo endeusado por isso, dependendo do grau, né, de troca de afeto. E com isso, eu também não estou colocando que as pessoas não te devem agradecimento. É uma questão de bom senso, de educação. Eu faço por alguém e aquela pessoa me diz um obrigada. Pronto. Mas às vezes, a tua relação com o afeto é tão torta, que a pessoa pode até te dizer um obrigada. Nossa, puxa, muito obrigada. De coração. Obrigada pelo que você fez por mim. Mas a tua relação é tão torta que o obrigado daquela pessoa não é suficiente. Talvez. Né? E aí, nossa, nem fez nada por mim. Só me disse um obrigado. Pelo amor de Deus. Enxergue isso. Isso gera uma frustração tremenda dentro de você. Tremenda. Porque aí ninguém nunca vai ser suficiente. Ninguém nunca vai ser suficiente. O afeto de ninguém nunca vai ser suficiente porque te falta afeto. De você para com você. Te falta olhar para dentro do teu universo, para dentro do teu mundo, para dentro da tua torre de comando e analisar as tuas dores. Entende? Em ser para você, em fazer por você o que ninguém pode. Que é dar para a sua criança interior amparo, acolhimento, um lugar seguro. Dar para as suas dores um lugar de evidência onde você pode olhar para elas e dizer, olha, vamos lá então, vamos resolver isso. Entende? É esse o lugar. Eu não posso não dizer isso para vocês. Isso é muito importante. Muito importante. E aí o Enneagrama vai ajudar porque ele vai te trazer um molde
de cada criança, entende? Eu fui assim, eu fui assado, o meu ambiente era assim, o meu ambiente era assado. Por exemplo, né, um ambiente de um tipo 6 é um ambiente fóbico. Ambiente fóbico é uma criança que ouviu o tempo todo: cuidado! Não vai lá que morre! Cuidado! Se você sair daqui de perto de mim, perigoso. Muito perigoso. E aí é uma super proteção. Um milhão de situações. Entende? E com isso, eu preciso dizer, né? É importante você olhar para dentro de você, curar os seus afetos. O afeto afeta. Enquanto eu não curo os meus afetos, eles vão fazendo de mim um escravo de um afeto disfuncional, de um afeto que não me cura, e sim que me desestabiliza. O amor cura. O amor põe fora o medo, o amor põe fora a agonia, o amor põe fora. Certo? O afeto afeta. E esse afeto precisa ser descoberto por você, pelas pessoas que estão à sua volta, não. Por você. Você é responsável por isso. Pelo seu afeto. Pelas suas curas. Entende? E aí também há uma hierarquia num sentido terapêutico. Quando eu, mãe, me curo, eu curo a minha próxima geração. Eu curo meus filhos. Entende? Quando eu, mãe, me curo, eu não curo a minha mãe. Então, é importante dizer que quando você está em processo terapêutico, a cura acontece de você em diante. Porque você não vai repetir mais aqueles comportamentos. Entende? É assim que acontece. E é isso que precisa acontecer. Faz parte. Certo? Então é sobre isso. O encontrar a nossa criança interior vai permitir com que nós... E assim, né? A criança interior, ela geralmente, né? A idade dela, o lugar onde ela tá, né? É ali na primeira infância, né? Até os 6, 7 anos. Que é onde é onde a criança precisa mais de uma referência. Ela precisa mais de um olhar, ela precisa mais, ela conhece o afeto, ela aprende a amar e ser amado, ela está desenvolvendo uma relação com o outro, com o mundo, com as coisas em volta, com o ambiente, com a matéria mesmo, que é material, não só emocional. E muitas vezes essa relação acaba sendo uma relação... muitas vezes, não sempre, porque por vezes o ambiente é bom, é agradável, é tranquilo, porém essa criança ela lê de uma forma diferente, o temperamento dela faz com que ela enxergue de uma forma diferente, entende? Então assim, né, olhar para a nossa criança interior é importante, é muito importante. E como que eu descubro, Carol, que a minha criança interior tá precisando de ajuda? Pelos movimentos que eu falei. Primeiro o desespero, né? E eu não concluí ainda. Primeiro o desespero. Então toda vez que você se sentir desesperado, que há alguma situação de te desestruturar, é porque é um movimento infantil. Um outro movimento infantil diz respeito à sexualidade, certo? E isso muitas vezes acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas às vezes a tendência de acontecer mais com mulheres é maior. Que é o quê? Criança não tem libido, criança não tem hormônio. Tem, tá? Mas não voltado para isso. Criança não faz sexo, entende? Criança não tem vida sexual. E aí quando eu estou muito infantilizado, quando eu estou muito infantilizada, eu não tenho isso dentro de mim. Eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu não me comporto como um adulto nesse aspecto, entende? E aí é aquela pessoa que fala assim, que se comporta assim, que nananã.
Você conhece alguém assim ou você é essa pessoa, tá? Isso é infantil. Infantil. Esse movimento de troca. Eu fiz negócio pelo fulano, mas o fulano não ficou comigo. O fulano não me deu de volta. Isso é um movimento infantil. Ninguém te deve nada, mas você deve tudo pra todo mundo. Porque você é adulto. Entende? Então, assim, essa cura dos afetos é muito importante. Muito importante. Muito importante. E é preciso que a gente esteja inteiro nisso, principalmente no primeiro momento se observando, tá? Então, desespero, essa questão da sexualidade, essa questão do se colocar muito no mundo também é um movimento infantil, certo? Essa questão do querer buscar a proteção de alguém. Eu preciso que alguém me cuide, eu preciso que alguém me proteja, eu preciso que alguém me ampare, eu não consigo sozinho, Não, você não precisa, você é adulto. Esses dias, uma das minhas filhas chegou pra mim e falou assim: mamãe, você sabia que eu não tenho dó de adulto? Na hora eu ri, né? Falei, por que não, meu amor? Porque adulto é grande, né? Adulto sabe o que tem que fazer. Adulto não pode ficar sofrendo. E eu achei maravilhoso o que ela disse, realmente. Entende? E mas essa idade é adulto. Adulto que precisa do sentimento de dó de outro adulto é um adulto que está infantilizado. E com isso, com a minha fala, eu não quero gerar em você que está me ouvindo uma sensação de a cobrança, talvez. Não. Eu quero gerar em você observação. Observação. Eu quero gerar em você acolhimento, entendimento, conhecimento. Puxa, Carol, sabe, eu já ouvi relatos de pacientes que me diziam assim: puxa, Carol, realmente eu sempre me incomodei com esse meu jeito muito inseguro, eu sempre me incomodei com essa minha fala diminuída, isso, e eu nunca consegui entender por que eu vivia isso, né? Era tão automático que eu não conseguia entender, eu não tinha o respeito das pessoas. E hoje, percebendo que é uma busca de permanecer nesse lugar de infantil, eu consigo ter domínio sobre isso e me tornar adulta, de verdade. Não só de idade, né? Não só cronológica, mas mentalmente. E isso é muito importante. Por isso, com a minha fala, eu não quero que você se acuse, quero que você se acolha, que você se perceba, que você se oriente, que você se conheça, se aceite e se supere. Que você olhe para a tua existência, devolva a sua criança no lugar dela. E assim, para isso, muitas vezes você vai precisar de... Seria ideal que todo mundo fizesse terapia? Sim, mas nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo chegou a algum profissional que que o santo bata, que se sinta bem, muitas vezes, né? Isso também acontece. Então, eu te convoco hoje a olhar para dentro de você em algum desses movimentos que eu citei, tá? E entender que, puxa, Carol, eu acho que isso então é uma base infantil. Eu preciso então olhar para dentro e entender que muitas vezes eu escolho ser criança e a gente escolhe isso por inconsciência, tá? Por inconsciência. Mas também essa inconsciência tem uma base de proteção. Eu me protejo sendo infantil. Entende? Eu me protejo, eu busco a proteção de alguém. Eu vou buscar a proteção de alguém. Eu vou olhar para essa pessoa e eu vou buscar um super-herói, um príncipe, alguém que vai me proteger, que vai me ajudar. Eu vou buscar uma mãe nas pessoas, eu vou buscar um pai nas pessoas. E quando esse mundo não me devolve essa proteção, eu entro em desespero. Percebe? Eu tenho baixa autorresponsabilidade.
sobre a minha pessoa. Porque criança não tem que ter autorresponsabilidade. Não existe isso. Ela desenvolve essa capacidade, ela desenvolve isso na vida dela, mas ela não nasce com isso. Quem é responsável pela criança? O adulto. É legal isso. Assinatura do responsável, tá lá. Se essa criança tivesse condição, ela seria responsável por ela mesma. E quando nós buscamos, né, quando nós vivemos por inconsciência esse movimento infantil, nós vamos optar por buscar no outro essa proteção. E aí a nossa noção de responsabilidade, de comprometimento, de coragem, de serviço, de entrega vai ficando diminuída. Uma criança ela não tem que ser produtiva. Ela tem que ser produtiva no que cabe a ela, né? Nas tarefas do dia a dia, mas ela sempre vai ter um olhar, ela vai sempre buscar um olhar. Ela vai fazer uma tarefa e ela vai levar para alguém. Ela vai arrumar alguma coisa, ela vai chamar alguém. Alguém precisa estar ali, olhando para aquela criança, e ela precisa disso. Segundo, né, algumas teorias, nós podemos dividir a nossa vida aí de 7 em 7 anos. Os primeiros 7 anos da vida de uma criança, o olhar da mãe é fundamental, né? Aquela criança que procura os olhos da mãe. Nos próximos 7 anos é o olhar do pai. Então é o pai que coloca essa criança para fora, que para fora num sentido positivo, né? Que leva ela para o mundo, que apresenta o mundo para ela, que fortalece ela, que dá coragem, atitude, proatividade, né? Ele coloca essa criança para fora. A mãe ampara, a mãe dá suporte aí nos primeiros 7 anos, a mãe dá suporte, a mãe cuida, a mãe ensina a amar, a mãe... E aí depois vem o pai com esse movimento de colocar essa criança para fora, de impulsionar essa criança. E aí, os próximos 7 anos é social. Então, do 1 aos 7, mãe, dos 7 aos 14, pai, dos 14 aos 21, social. E aí é o adolescente que tem a expectativa no social. O adolescente não quer saber o que o pai e a mãe pensam dele. O adolescente quer saber o que a turma pensa dele, o que a escola pensa dele, o que o crush pensa dele, o que o não sei quem pensa dele, de fora. Então, mas essa criança, quando ela tem essa base, né, dos 7 primeiros anos, depois dos próximos 7 anos, e aí ela vai pro mundo, pá, maravilhoso. Entende? Ela vai ter sido fortalecida. Quando ela não tem a primeira base, quando ela não tem a segunda base, ou ela tem na minha viagem a primeira, tem na minha viagem a segunda, na terceira ela vai buscar o que ela não teve. Entende? E aí a escravidão começa. Certo? E por que eu tô trazendo tanto esse contexto? Porque nós somos produtos de um meio. Então, olhe para dentro de você. E eu acho que de todos os vídeos, né, até agora colocados aqui no canal, esse é o mais exigente. Esse é o mais exigente, porque é a partir desse, e aqui muito sucinto, né, e pouco profundo, porque não tem como se aprofundar em pouco tempo, eu trago esse conteúdo para você, tá? Para que você se coloque dentro de você, para que você enxergue com muita humildade a criança que mora dentro de você, a criança que decide muitas vezes por você, a criança que conduz a tua visão de vida, as tuas atitudes, os teus sentimentos, certo? Nós precisamos buscar o autoconhecimento, a aceitação e a superação. E aqui eu também abro para que você que está aqui comigo no YouTube, sempre que você tiver uma dúvida, né, que precisar, olha, Carol, queria que você falasse mais sobre tal coisa, fala mais sobre tal coisa, eu sempre abro caixinha no Instagram,
tá? Manda lá pra mim, manda aqui nos comentários, fala aqui nos comentários. Nós estamos fazendo um caminho para dentro de nós mesmos, né? E que esse caminho possa ser um caminho embasado por coragem e afeto de você para com você mesmo, para com a sua história, para com a sua existência, para com o seu passado, o seu presente e o seu futuro, certo? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Espero que você esteja gostando desse caminho para dentro de si e espero que nós possamos aí alcançar grandes curas, entendimentos, aceitação e superação, certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Supera-te!